Boa noite, galera linda que curte e que segue o Novos Espíritas no Instagram. Estamos aqui mais uma vez para falar com vocês sobre uma live mega especial que quem está olhando aí no título já sabe. Estamos aguardando nosso convidado da noite e para aqueles que vão assistir pelo YouTube, no canto aí da tela vocês vão ver que tem um QR Code que vai permitir que vocês leiam o QR Code e sigam a página Novos Espíritas no Instagram. Então, aguardo o nosso convidado da noite. Hoje a gente vai falar sobre a lei de justiça, de amor e de caridade, a última das leis morais trazidas no Livro dos Espíritos, que é esse nosso querido companheiro de todas as horas, escrito por Kardec, codificado por Kardec, melhor dizendo, corrigindo. E nosso convidado acaba de chegar. E é isso. A gente vai abordar nessa noite esse tema mais que especial, onde a gente vai tentar trazer um pouco daquilo que o Cristo nos fala, nos traz de conteúdo. E também aqueles espíritos amigos do Livro dos Espíritos. Bom, é isso aí, meu querido amigo, mais uma vez juntos. Para quem já segue a página há algum tempo, já viu que tem live dele aqui comigo no tema anterior sobre mediunidades. E dessa vez, mais uma vez, o orgulho e o prazer de estar com um amigo meu aqui para falar de uma lei tão importante, assim como foi o tema de mediunidade. Se apresente. Boa noite, irmão Célio, boa noite, pessoal que está online, galera aí do Novos Espíritas. Felicidade de estar aqui novamente. Eu sou Isaías Neto, hoje um dos evangelizadores da Juventude Espírita Cearense, também atual coordenador do setor de juventude do CR6. É isso aí. Bom, Neto, um grande amigo da Juventude Espírita, a gente se conheceu no congresso, né, Neto? E que aproveito para fazer o merchan, que vai acontecer novamente o Congresso das Juventudes Espíritas. Quem ainda não conhece esse projeto, que é feito pela FEEB, Federação Espírita da Bahia, vai lá no Insta, juventude.feeb, e confere as novidades sobre o Congresso, que esse ano tem um tema muito especial, que é construindo os nossos sonhos espirituais em comunidade. Tema muito interessante, para ainda mais com essa situação da pandemia que ocorreu esse ano, como é que a gente constrói junto esses sonhos, essas situações novas para um mundo melhor. E dentro dessa seara, hoje a gente vai trazer o tema da lei de justiça, de amor e de caridade, que também é uma das leis morais constantes no capítulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre esse conteúdo moral, um conteúdo em que mostra como devemos agir diante das leis divinas ou naturais que desencadeiam outras 10, sendo que a lei de justiça, de amor e de caridade é a 10ª lei, a lei mais completa e que faz meio que um resumo de todas as outras, que nos dá esse know-how para que a gente siga da melhor forma os caminhos diante das virtudes e trabalhando sempre para propagar o amor, não é mesmo? Bom, dito isso, vamos ao nosso bate-papo da noite, que o objetivo do Novos Espíritas é trazer o conteúdo espírita com uma leveza maior, trazer o conteúdo de uma forma que a gente possa bater papo, que a gente possa conversar e trazer para o nosso dia a dia.
A lei de justiça, de amor e de caridade, como o nome já diz, ela compõe três aspectos: a justiça, o amor e a caridade. Primeiro, para que a gente possa dar essa explicação, dar essa conversa por iniciada, vamos falar um pouco sobre essa questão da justiça. E que justiça seria essa, né, Neto? Porque, assim, quando a gente pensa em justiça, a gente pensa na justiça humana. Mas, nesse caso, a gente está falando da justiça divina, que, no caso, é para trazer o conteúdo que Deus nos traz como uma percepção nova, como uma situação que a gente precisa seguir determinadas leis e como essa justiça de Deus atua no nosso dia a dia. Sua internet está travando um pouquinho ou é impressão minha? Aqui tá tranquilo, velho. Então, deve ser a minha, mas vamos seguindo. E aí, Neto, sobre essa justiça divina e sobre essa justiça humana, o que você tem de interessante para a gente começar a dialogar aqui? Eu fazendo a comparação entre elas, eu consigo ver que as duas são, digamos que, distintas em alguns pontos, mas que se completam em algum momento, né? A ideia da justiça humana, ela é uma justiça que a gente pode dizer que ela é mais fria, né? A gente não consegue sentir nela a ideia de não ser, nem sempre, né? Alguns casos até sim, mas a ideia de amor e caridade, então, nem se fala. A justiça humana, ela tá aí mais para que consigamos viver bem em sociedade, né? Já que ainda existe algumas pessoas que insistem em talvez perturbar essa boa convivência, né? E já a justiça divina é a justiça de amor, né? A justiça de respeito, de fato. É a justiça que, inclusive, dentro do que é perguntado no livro dos Espíritos, é a justiça que ela não traz limite exato, né? O limite vai até onde o espaço respeite o outro. Ou seja, quando é que se fere essa justiça divina? A gente vai estar ferindo quando a gente começa a fazer com a pessoa aquilo que a gente não quer que façam conosco. E eu consigo perceber dessa maneira. E eu acho que também, né, Neto, vem e entra naquela questão. Como é que a gente consegue distinguir? Como é que a gente consegue perceber essa questão da justiça, né? Na nossa consciência. Essa lei divina, da justiça divina, está na nossa consciência. Eu acho que a gente, com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo ela e a lei humana ela vai começar a crescer de determinada forma que vai se equiparar à lei divina. É tudo um processo de evolução. A gente, quando pensa logo em lei de justiça, a gente pensa na justiça terrena e aí a gente pensa, poxa, tem uma lei que proíbe matar, poxa, tem uma lei que proíbe roubar. É uma coisa que ainda está no nosso cotidiano, é uma coisa que ainda é comum, mas que para a lei divina ela já se torna ultrapassada e obsoleta. Não é necessário que tenha na lei divina uma coisa escrita dizendo que não é permitido tirar a vida de outra pessoa. Entende? Então, assim, a lei divina, ela vem com essa crescente. A lei humana, ela vem na crescente. A gente pega de 100 anos atrás, a gente vai ver que evoluiu demais a nossa justiça. Tipo assim, a gente tinha situações de ainda escravidão. Lógico, hoje a gente ainda tem alguns casos específicos espalhados, mas antigamente era comum. 100 anos atrás era comum, né? E Então, a gente já deixou leis para trás como o Código de Hammurabi, né? Então, nessas questões a gente já consegue perceber uma evolução de fato. e essa crescente é sempre muito importante. A gente sabe que quando existe uma lei, é porque é necessária para aquela época. Algumas leis já começam a se tornar tão obsoletas que não se fazem mais necessário. Diante disso, a gente precisa perceber como é que Deus nos avalia perante sua justiça. Essa lei de justiça significa dizer que existe um julgamento justo, realmente. Não é totalmente diferente do que tem na Terra. Ele consegue enxergar todos os fatores. Aqui na Terra, às vezes, você não consegue trazer uma prova à tona
que vai provar sua inocência, por exemplo. Mas a lei divina, ela é completamente justa, porque ela consegue enxergar todos esses pormenores que, às vezes, na justiça terrena, não é possível. E uma coisa que eu acho incrível da justiça divina é que se você parar para procurar de fato e verdadeiramente, ela não está escrita em lugar nenhum. Você não encontra um beabá dela, você não vai ter um vademecum dizendo aí uma vademecum de Deus, da justiça divina, né? A gente não vai ter esse escrito pelas entrelinhas, tudo direitinho, o que acontece na justiça divina. A gente muitas vezes só sente ela. E isso é mais do que o suficiente para nos ajudar a evoluir como pessoas, né, como ser humano. Até tem, né, no Código Penal da Vida Futura, no livro do Céu e Inferno, ele traz uma Sim, sim, pinceladazinha sim. assim, só pra, De tipo, fato. eles meio que, os espíritos de saco cheio com a gente, perguntando, ele chega e fala, ó, vocês não querem um negócio aqui para poder vocês seguirem? Vocês não precisam ainda do negócio escrito aqui para vocês entenderem? Toma aqui um pouquinho. Só que aquele pouquinho ali que ele dá é tanto pano para manga que se brincar, se brincar não, com certeza. Só aqueles poucos artigos que ele traz no Código Penal da Vida Futura é muito mais do que todo o nosso vademecum da justiça brasileira hoje. E se a gente conseguisse seguir um pouquinho de nada do que está escrito ali, a gente estaria um mundo muito melhor, né? Então, Seríamos outras pessoas. diante disso, a gente está tentando trazer aqui que a lei de justiça, volto a dizer, ela é justa realmente quando a gente pensa na lei de justiça divina. Essa lei de justiça, ela nos traz e nos permite a questão do livre-arbítrio, ela permite que a gente faça nossas escolhas, mas também ela analisa cada uma dessas escolhas para tornar e julgar da melhor forma possível. E aí, pensando na questão da justiça divina, eu estava fazendo uma reflexão de como seria mais ou menos a justiça divina, né? De onde ela estaria, como faria perceber como, por que ou quando estivermos ou estamos errados, né? Porque na justiça humana, se você comete um erro, ou melhor, se você comete um crime, se você fere a justiça humana, você vai ser julgado, você vai ser condenado perante a lei, vai para a cadeia, dentre outras coisas. Já a justiça divina, como seria, né? E aí, puxando a sardinha um pouquinho para meu lado, eu trouxe muito a ideia da questão da inteligência artificial. Eu não sei se você sabe, mas existe todo um medo em torno da ideia de inteligência artificial, né? E aí é problematizado no cinema, como filmes como Eu, Robô e dentre outros, né? E aí sempre se tem um medo o de próprio que... AI, né? O próprio nome AI, inteligência artificial, Exato. que tem um filme. Exatamente. Então, sempre se tem esse pensamento sobre inteligência artificial, de que em algum momento a máquina, os robôs vão evoluir ao ponto de dominar o ser humano, né? E aí eu comecei a pensar, fiz pronto, como a gente faria para não chegar essa situação? Vamos criar o nosso robô a partir de agora, de uma inteligência artificial que vai auxiliar na evolução do planeta Terra, né? E aí, em minha cabeça, a gente colocaria algumas leis ali, algumas regras para ele. De primeiro momento, não matar nenhum ser humano. Seria uma regra que ele teria que ter como primordial, não falhar de jeito nenhum. E aí, de outras regras, a gente usaria de ajudar na evolução, sei lá, tentar colocar que ele trabalhasse para o bem, né? Ajudando as pessoas, ajudando situações que necessitem de auxílio e às vezes não tem, dentre outras coisas, né? E aí, fazendo essa assimilação, a ideia de construir um robô e colocar essas leis que ele represente, mesmo que simplória, né, criado por nós que somos falhos, assemelha, devido às proporções e de diferenças imensas dessas proporções, a criação divina, né? Foi isso que Deus fez. Ele criou os humanos, sua imagem e semelhança, e colocou dentro deles as regras as quais eles deveriam seguir, né? Que está aí, digamos que impregnadas, tatuadas em nossa consciência. Então, quando nós estamos seguindo por um caminho, que a gente começa a perceber que aquele caminho não está errado, não está certo, mesmo que ninguém fale nada para a gente
às vezes a gente sente, às vezes não, quase sempre, né? A gente sente dentro da gente que pô, tem alguma coisa errada aqui, não tô me sentindo bem fazendo isso. E aí, nesse momento que a nossa consciência falando mais alto, né? Ou seja, as regras que Deus criou e colocou em nós, falando mais alto, naquele momento, para que assim a gente possa ter um melhor julgamento, né? Esse auxílio. E aquela questão, né, Neto? Eu acho que aí entra exatamente essa questão da lei de justiça. Deus, ele é justo. Então, o que ele fez? Ele falou assim: eu não posso dar de mão beijada a evolução para eles. Vocês têm que construir e crescer aos poucos e adquirir esse conhecimento. Ele nos traz esse potencial criador, ele nos traz a ideia central para que a gente consiga crescer e evoluir. Então, diante disso, se você pegar, por exemplo, o homem da caverna e colocar na sociedade atual, ele vai ficar desnorteado, ele não vai entender aquela situação. Por isso, Deus nos dá a crescente evolução do planeta e a evolução da raça humana. Ele faz com que a gente consiga progredir em uníssono, fazer esse crescimento moral para que a gente consiga alcançar certos patamares evolutivos. A crescente da lei de justiça é exatamente nesse ponto. Se ele dá o livre-arbítrio, ele tem que cobrar dentro daquilo que é conhecido. Ele não cobra por aquilo que você não conhece, ele cobra por aquilo que você conhece. Então, assim, se eu estou num patamar mais evoluído do que você, por exemplo, eu vou ser julgado perante o meu conhecimento da lei. É por isso que a gente fala muitas vezes que a partir do momento que você se torna espírita, você não tem para onde correr, porque você já adquiriu aquele conhecimento e aí agora, meu irmão, ou você trabalha ou você batalha para seguir as regras da lei de justiça, da lei de amor, da lei de caridade, da lei de progresso, da lei de trabalho e de todas as outras que a gente abordou aqui durante quase 3 meses, das leis morais, elas são exatamente nesse sentido. É para fazer com que a nossa crescente, que a gente entenda como é que devemos prosseguir para poder a gente conseguir alcançar o patamar de seres mais evoluídos. E outra, né, que você fala quando a gente se torna espírita, não pode fugir disso. A ideia da a justiça divina, ela é a base para que eu consiga acreditar hoje na reencarnação, por exemplo, que é um dos pilares que a doutrina nos traz, né? Então, por exemplo, em certa feita, um amigo de uma outra religião, que enfim, não importa qual, ele veio me perguntar, né, questionar sobre a questão da reencarnação, do porquê nós espíritas acreditamos. Sendo que um outro livro que ele se baseia não fala, ou melhor, ele não consegue compreender ali onde está falando sobre reencarnação, né? E aí, eu me perguntando, né, não quis no momento falar para ele que eu sabia que a gente não ia ter um debate sadio, né? Ele ia, sei lá, puxar pro coração, ia se ofender com minhas falas, então eu preferi manter a boa relação entre nós do que via conversar sobre, né? E aí foi quando eu me parei refletindo, né? Onde estaria a justiça onde um assassino, sei lá, uma pessoa muito ruim, que fez maldades, vive até 80 anos e muitas vezes em boas condições, e onde e comparado a isso, uma criancinha, né, um ser puro ali, e naquele momento só está trazendo amor, só trazendo felicidade aos pais, morre de uma doença muitas vezes dolorosa e passa por um sofrimento. Então, onde estaria a justiça nisso, né? Onde estaria a justiça divina nessa situação? E aí, eu particularmente, partindo do pressuposto que Deus existe, não conseguiria ver uma justiça numa situação como essa, tem? E aí, trazendo para a reencarnação, entendendo que existe não só essa vida, mas outras vidas, e de que deixamos, todo ser humano, estamos em uma evolução, estamos abertos, né, a errar. Então, que tivemos outras vidas e que erramos nessas outras vidas e agora temos a oportunidade de consertar, dado assim as devidas inúmeras situações que podem ocorrer durante o nosso dia a dia, durante essa encarnação. Sim, eu consigo ver a justiça divina agindo nesse momento, tá? Então, ela, além de tudo, além de perfeita como és, ela traz essa base para mim, que firma essa crença. Realmente, Neto.
E assim a gente vai entendendo e vai construindo o pensamento, né, do porquê essa lei de justiça ela está atrelada também à lei de amor e de caridade. Por que que ele traz, sendo que todas as outras leis, todas as outras 9 leis que ele traz são únicas, né? Tipo, lei de progresso, lei de destruição, lei de conservação, são sempre um verbo, uma ação dentro daquela lei. E por que nessas são 3? Porque a gente vai nessa crescente e a gente vai começando a entender. Para que a gente possa aprofundar um pouco mais, a gente agora vai abordar um pouquinho sobre essa questão da lei de amor. E depois a gente vai trazer essa união com a questão da lei de caridade. E diante disso, é inegável que quando a gente fala de justiça e quando a gente fala dessa questão realmente de como são situações do cotidiano, da vida, do dia a dia, situações como você trouxe, da questão do assassino que vive 80 anos e de um bebê que morre logo cedo, a gente pensa também onde há justiça nisso. Por que isso acontece? E muitas vezes o amor de Deus ele se faz presente ali. Muitas vezes aquela pessoa que foi um assassino, que cometeu um assassino, precisava dos outros anos de vida para tentar minimizar a dor que causou alguém, precisava de outros tantos anos de vida para que pudesse se melhorar e se aprimorar. Por isso que a lei de amor está atrelada com a lei de justiça. E aí a gente tem que entender como um amor muito maior, um amor ligado a Deus, e não esse amor que a gente conhece aqui na Terra, o amor de homem e mulher, o amor eros. A gente tem que pensar no amor ágape, que é aquele amor puro, é o amor evoluído, sem interesse, onde a gente pensa só no bem da outra pessoa, sem precisar ter algo em troca. Né? Então, vem essa questão, por que que a lei de amor é tão importante? O que significa essa lei de amor? E aí é que entra esse significado do porquê é uma lei divina. E engraçado você trazendo essa questão dessas comparações entre os tipos de amor, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma outra live com outras pessoas para falar também sobre tema semelhante. E aí, em algum momento, eu perguntei a quem estava participando comigo sobre qual seria para ele o mundo ideal, né? E aí ele virou para mim e me respondeu que, primeiro de tudo, para ele o mundo ideal seria um mundo onde não se precisasse perdoar. E aí, essa fala para mim foi muito profunda, porque imagine aí, um mundo, você não precisar perdoar. Isso significa muita coisa, né? Eu consigo ver uma evolução aí, espiritual, moralmente, né? No sentido de que você já não se ofende com as coisas que os outros fazem com você. E isso para mim já é uma prova de uma evolução, né? De um nível espiritual completamente diferente do que nós temos hoje, né? Eu não consigo me imaginar. Cara, quando tu falou isso, eu lembrei de um encontro da evangelização que a gente estava falando sobre Deus, né? E aí, isso é interessante porque muita gente acha que espírita não acredita em Deus, né? Acha que espiritismo é coisa do demônio, etc. E a gente está aqui exatamente para desmistificar. A gente está aqui para desmistificar, para tirar isso da zona de conforto. E aí, nessa aula sobre Deus, né? Uma das questões que foi levantada foi exatamente essa questão do amor. Se Deus é soberanamente justo, soberanamente bom, Deus perdoa? Veio essa pergunta. E aí, sabe aqueles momentos que você está inspirado, que você vem com aquela resposta que quebra todo mundo? Fui eu nesse dia, que eu cheguei para ela e falei, para a evangelizadora, e perguntei assim, mas por que Deus vai perdoar? Ele se magoa com alguma coisa? Entende? Então, tipo assim, vem exatamente essa questão. Quando a gente ama de verdade, quando a gente tem esse amor puro, sem interesse, será que a gente vai se magoar com alguma coisa que o outro fez? Ou o nosso amor é tão magnânimo, tão crescente, tão maior do que qualquer coisa que a gente não chega nem a se magoar? Porque assim, eu entendo o seguinte, quem perdoa é porque se sentiu ofendido de alguma forma. Se a gente percebe que o outro ainda é menos evoluído, que ainda não tem essa capacidade evolutiva de não fazer mal, de não fazer algo que machuque,
e a gente entende que isso é uma imperfeição, mas que faz parte da evolução dele, a gente não chega a se magoar. A gente entende e tenta ajudar para que esse amor cresça, para que essa união fortaleça e a gente consiga crescer juntos. Eu estava assistindo uma palestra, antes de a gente entrar em live, de Haroldo Dutra Dias, justamente ele falando sobre esse tema que a gente está batendo esse papo hoje, né? Buscando algumas inspirações e tal. E aí, engraçado, ele traz uma fala que é o seguinte, ele fala assim, Deus não desiste de nós, né? Então, a partir ele até brinca, né? A partir de agora, se você quiser, você pode ser a pior pessoa do mundo. Faça só coisas ruins, haja só de maneiras erradas, e ainda assim, Deus não vai desistir de você. Ele vem até falar, né, que é uma perca de tempo. Não adianta. Não vamos perder tempo. Já que Deus não vai desistir da gente mesmo, não vamos perder esse tempo tentando ser essa pessoa. Que inclusive não somos. Vamos focar no bem, né? É isso. Vamos focar logo onde a gente tem que focar. Até como tem uma fala, né, e agora eu não vou saber referenciar de quem foi que falou, mas é dizer que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Que eu pensar pequeno em algum momento vai dar alguma coisa errada e aí você vai ter que repensar tudo para fazer novamente. Então, o pensar grande e o pensar pequeno vai dar exatamente no mesmo caminho. Então, vamos poupar logo o nosso tempo e vamos pensar grande, né? Vamos focar onde tem que focar e assim a gente conseguir trilhar essa jornada aí, nessa evolução. É verdade. Muita verdade em poucas palavras. É o que eu costumo dizer. Acho que as frases mais sucintas trazem tantas verdades que a gente não consegue perceber e não consegue entender ainda a sua magnitude. É a mesma coisa de quando, acho que foi Gandhi, que estava tipo, passando por uma vitrine, e aí ele para e olha para um rádio que está ali, e ele fala, poxa, e fica observando. E aí a pessoal que andava com ele, né, chega e pergunta, o que foi? Você quer esse rádio? Ele, não. Estou impressionado. Como eu não preciso disso para ser feliz. E, tipo assim, desestabilizou todo mundo que queria dar de presente para ele, entende? Então, assim, é você prestar atenção nas coisas que realmente importam para a sua vida. O amor, dentro disso, é essa situação. É isso que a gente precisa focar. Porque quando a gente ama verdadeiramente, a gente consegue perceber a importância que as pessoas têm nas nossas vidas. E os atos que a gente faz têm de influência na vida das outras pessoas. Então a gente se preocupa mais e tende a ser mais amorosos, mais caridosos, como a gente vai falar daqui a pouco. E outra, quando a gente entra nesse sentido, né, retomando lá aquela frase de o mundo ideal é aquele onde a gente não precisaria perdoar. A gente não tem noção, né, a magnitude de como é esse amor divino. E é até algo que é falado muitas vezes, e muitas vezes mesmo, pelo Espírito para nós, é que muitas vezes a gente não consegue ainda ter percepção de coisas que eles, de situações, de momentos, de ideias que eles têm do lado de lá, né? Então, essa ideia desse amor que a gente não precisa perdoar, juntando a essa ideia de que Deus não vai desistir de nós de maneira alguma, nessa ideia, sabe? Então vamos focar logo no caminho certo. Se a gente unir esses dois sentimentos, e, por exemplo, em um relacionamento, muitos relacionamentos hoje terminam porque os dois não conseguem respeitar as suas diferenças. Então, se a gente consegue ali, naquele momento, respeitar as diferenças do outro, se a gente consegue focar em vez de se incomodar com essas diferenças, a gente agir de uma maneira a qual essas diferenças venham a se encaixar e que ambas possam ser respeitadas. E a gente focar na parte boa, relacionamentos não acabariam como acaba hoje, né? Digamos que a roda, em grandes quantidades. Parece que as pessoas perderam a ideia de consertar, né? Quebrou, compra novo. Não existe mais o valor e a importância daquilo. E não digo só material, eu digo também do relacionamento, né? Que é algo mais que deixa de ser tão material assim. E aí a gente volta na questão da lei de amor. Como é que essa lei de amor ela se sobrepõe a tudo, né? Então, assim, o amor ele vem como uma crescente, como uma importância de que quando a gente aprender a amar, todas as leis escritas vão cair por terra, não vão ser mais necessárias. Quando a gente ama verdadeiramente,
a gente traz o conteúdo todo que Deus quis nos dizer e que nos trouxe e nos traz há muitos anos, muitos séculos, alguns milênios. Porque assim, se você pega a lei de Moisés, ele traz amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, amar ao seu próximo, amar o seu irmão. Jesus, ele resume em um só mandamento. Então, assim, já tem 2000 anos que Jesus já deu aquela juntada. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Exatamente. assim, se essa lei de amor já tem 6.000 anos, no mínimo, por baixo, assim, na fatia fina que a gente tira, assim, da existência terrena, do globo terrestre, e ela já vem nessa crescente, a gente já evoluiu muito por causa do amor. A gente precisa parar de ter medo de demonstrar o amor e mostrar cada vez mais que o amor é a lei que merece ser cumprida, é a lei que precisa ser cumprida. Então, quando a gente se importa com o outro, quando a gente se importa com a nossa sociedade e que a gente ama verdadeiramente essa sociedade que a gente está construindo, a gente consegue ir muito mais longe. A lei começa a se fazer presente no nosso dia a dia. Essa lei divina passa a ser parte do nosso dia a dia. A ideia de amar o próximo como a si mesmo, né? Já a gente traz, é uma luta, né? Uma quebra de egoísmo aí, digamos. Então a gente começa a buscar o melhor não só para a gente, mas para todos, né? A ideia de viver em sociedade, de que não só a gente possa evoluir, que não só a gente possa crescer, mas que todos, sejam eles pessoas próximas, sejam eles pessoas distantes, sejam eles pessoas que não gostamos, né? Mas que ainda assim, se a gente quiser a ele a mesma coisa que nós queremos para nós, com certeza a gente vai se formar um grande abraço, todo mundo gritando, cantando, né? Caminhando e cantando, enfim, e aí vamos evoluir juntos, né? Chegando a um patamar que hoje talvez a gente não consiga nem perceber. E é importante isso quando a gente pensa de que forma vamos colocar esse amor em prática, não é verdade? Então, assim, aí a gente entra nesse terceiro rumo que a gente queria trazer nessa noite, que é exatamente isso, a questão da lei de caridade. Porque, assim, é muito bonito no papel, né? A gente fala lei de justiça, está aqui presente no livro dos Espíritos, lei de justiça, que é a lei de justiça divina. Beleza. Ah, a gente falou da lei de amor, bonita também, tem 6.000 anos e ainda não é cumprida, ao pé da letra. Mas como é que a gente pode fazer com que essas leis consigam atuar na nossa sociedade? Como é que a gente consegue pôr em prática esses ensinos de amor e de justiça? Através da caridade. E aí é que a gente vai entrar nesse tema agora, levando já para um rumo final da nossa live, mas trazendo esse conteúdo. Como é que a lei de caridade atua e está presente e como ela faz com que essa justiça e esse amor sejam postos em prática. Eu tenho uma questão, né, que 2020 anos basicamente se passaram desde que, em teoria, Jesus esteve aqui, deixou todos os ensinamentos pra gente. Em E teoria, ainda não. hoje, Em teoria, não. Em em prática. prática, e ainda hoje a gente insiste em confundir, ou melhor, e não discernir caridade com dar alguma coisa às pessoas, né? Tem muitas pessoas que sempre estão dando coisas a outra. E muitas vezes até são coisas que não servem mais. Então, aquele determinado objeto, aquele determinada coisa ali, não faz mais sentido para mim usar, então eu vou dar para o outro. Olha, estou fazendo uma caridade. E engraçado, né? As pessoas não compreendem o que é de fato a caridade, né? O doar-se, o estar ali. E às vezes não, e sempre confundo essa ideia de caridade só com a ideia material, né? De dar ali, e muitas vezes buscando uma recompensa, seja
perante a sociedade, seja perante a religião a qual acredita, e ainda assim, e ainda não conseguem de fato trazer o que é caridade, né? A ideia de você amar, né? De você estar ali compartilhando coisas com pessoas, sejam elas materiais, como roupas, alimentos, e claro, por mais que o dar, porque dá sem significado nenhum, né? Sem ideia nenhuma, sem importância nenhuma, por mais que não seja muitas vezes a caridade, não quer dizer que aquilo ali não vai fazer bem a uma pessoa. Porque se uma pessoa passa fome e recebe um alimento, a fome dela será saciada. Mas a ideia de caridade, de você se preocupar com o irmão ou com a irmã que passa fome, se preocupar com o irmão ou com a irmã que necessita de uma ajuda. E às vezes não é só o alimento, é o abraço, né? É a palavra, é o ombro amigo que se dá. E ainda assim, hoje as pessoas não conseguem, muitas vezes, diferenciar essas duas coisas. Cara, eu vou trazer agora. Não podia deixar de trazer. Eu sei De que maneira alguma. nossa conversa foi um bate-papo, Íamos, né? E eu em acho que algum assim, momento íamos chegar nessa questão aí. eu acho que é necessária que se traga ao pé da letra essa pergunta que é feita por Kardec aos espíritos e os espíritos nos respondem lindamente. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? É uma pergunta feita por Kardec, bem assim, bem suave, sem querer nenhuma resposta em troca, bem leve. E ela está presente na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quem quiser dar uma olhada lá depois. E a resposta é simples, pequena. São 3 regrinhas. É como a gente chama no Espiritismo do BIP. Na verdade, benevolência, indulgência e perdão. E aí eles respondem exatamente assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Lógico, aqui ele traz, e a gente volta a dizer, a questão do perdão, porque a gente ainda não tem a capacidade de não se magoar. Inclusive, por isso que ele fala, tem indulgência para com as imperfeições alheias e a benevolência para com todos. O que é essa benevolência? É você ser bom, é você trazer a bondade para o seu dia a dia e para todos aqueles que convivem com você. A indulgência, como eu já falei, é você chegar e falar, poxa, tá certo, ele é imperfeito, então dentro dessa situação aqui eu vou ter que aceitar essa imperfeição dele e vamos trabalhar para que a gente cresça juntos. E o perdão das ofensas, caso esse ser imperfeito tenha nos ofendido, que a gente seja compreensivo, que a gente entenda que ele teve esse erro e que a gente consiga perdoar. Essa é a ideia trazida pelos Espíritos, essa é a ideia trazida que Jesus entendia dessa forma o que seria essa verdadeira caridade. E não somente a doação material, como você bem disse. Muitas vezes a gente acha que doar aquilo que nos sobra seria caridade. Mas na realidade a caridade maior é dar aquilo que nos faz falta. Então é interessante que a gente consiga entender e perceber isso no nosso dia a dia. E uma coisa que é importante, irmão, trazer essa frase, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Num momento como esse que vivemos, é importantíssimo, né? Porque é um momento em que não se permite, parece que não é mais permitido errar, né? Essa política de cancelamento que hoje tanto assola as redes sociais, né? De trazer uma pessoa erra. Em vez de a gente buscar auxiliar essa pessoa, que ela entenda seu erro, que ela conserte o seu erro, que ela busque melhorar esse erro que tem dentro de si, não, é melhor afastarmos da sociedade, vamos cancelá-lo ou cancelá-la, no sentido de vamos excluí-lo ou tentar excluir de um ciclo social, né? E então, essa frase que Jesus, ou seja, a ideia de caridade que Jesus traz com a gente mostra que, pelo contrário, não é assim que a gente deve agir, né? A ideia de que a gente não pode... A sociedade hoje não cabe mais a frase bandido bom é bandido morto, por exemplo.
Bandido bom é bandido, é a pessoa, é o ser humano que percebeu que errou, que vai pagar pelo seu erro e que vai buscar aprimorar-se para melhorar enquanto ser humano. Então, que vai melhorar em busca de trazer algo que possa ajudar a construir uma sociedade melhor, sabe? A gente está em um momento em que as pessoas, parece que os pensamentos estão invertidos, né? Os ideais estão invertidos, em que a gente não consegue mais, de fato, é, perceber, né? E, claro, isso de uma grande maioria. A gente não consegue perceber esses ensinamentos, né, que o mestre deixou para a gente há mais de 2020 anos já. E, cara, é muito interessante no comentário de Kardec, dessa pergunta que a gente trouxe, né? Que ele fala exatamente sobre essas questões de como essa caridade pode ser feita, né? Porque ele coloca assim, de acordo com Jesus, a caridade não se limita à esmola. Porque na época dele já existia essa questão, né? Da esmola, da questão de você tá ali e fazer aquilo ali na rua, fazer uma entrega de uma sopa, uma entrega de um mingau, uma entrega de um farnel. E para aqueles que não conhecem o significado de farnel, seria a cesta básica. Então, assim, a gente traz essa questão e os próprios espíritos eles falam é, sobre essa questão da esmola. Porque, assim, se você tem forças para exercer um trabalho, se você tem forças para poder fazer algo, é importante que você faça. Porque senão você vai contra a lei de trabalho, você vai contra a lei de progresso. Você precisa executar ações no seu dia a dia para que se faça merecedor das situações. E, assim, ele fala, lógico, se você vê uma pessoa em necessidade, que você vá lá e faça a caridade. Mas que tenha noção de que não é só para viver da esmola. Então, assim, é para você tentar fazer algo mais por aquela pessoa que está ali pedindo esmola. Não é só você chegar, pô, a pessoa está ali pedindo dinheiro, vou lá, vou dar 20 centavos. Vou lá, vou dar 30 centavos. Vou dar R$ 1. Não, é você chegar para ele e falar, poxa, o que está acontecendo? Por que você está aqui? Você é um rapaz forte, você pode trabalhar, o que está acontecendo? Se você é uma pessoa que tem condição de dar oportunidade para aquele jovem, para aquela pessoa que está ali pedindo esmola, fazendo alguma coisa ali na rua, que você faça. Assim, se você anda de ônibus, vê uma pessoa vendendo doce, vendendo alguma coisa ali, incentiva aquele trabalho que a pessoa está ali fazendo, cara. Vamos lá, exercita a caridade, entende? Às vezes você pode não estar precisando daquele negócio ali, mas você pensa, poxa, aquele meu irmão ali, ele deve estar passando dificuldade, por isso que ele está aqui vendendo determinado produto, então eu vou valorizar esse trabalho que ele está fazendo. É aquela velha brincadeira, né, que o pessoal sempre levou na brincadeira, mas é uma grande verdade, que chega aquele cara aqui, pelo menos nos ônibus de Salvador, o cara chega e fala, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui vendendo doce. Podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui fazendo um trabalho honesto. Então, assim, valorize essas pequenas ações. Seja caridoso para com seu irmão. Assim, se a pessoa está ali pedindo, é porque ela está realmente necessitada. Tirando alguns aproveitadores que a gente sabe que existem, mas que não é nosso mérito julgar. Então, assim, sejamos caridosos, toquemos mais os nossos corações, enchemos mais de amor para que a gente consiga criar uma sociedade melhor, criar uma situação melhor para o nosso futuro como sociedade. E assim, eu acho que é muito claro quando eles falam dessa questão da esmola, tanto na questão 888 quanto na questão 888A, e os espíritos eles falam, né? Tipo, a pergunta de Kardec, isso significa que você reprova a esmola? O espírito fala, não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira pela qual ela é atualmente dada. É exatamente essa questão. Eu trazendo essa ideia, né? Eu fico refletindo sempre sobre a frase, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão para as ofensas. E aí ela parece ser uma frase tão utópica, né? No sentido de que
nós, enquanto humanos, seres humanos, talvez ainda não consigamos atingir de fato, ou melhor, praticar de fato essa frase, né? Só que aí, por mais que eu saiba que é difícil, eu fico pensando, né, que nós somos filhos de Deus, filhos e filhas, né? Nós somos feitos imagem e semelhança dele. Então, está em nossa alma, em nosso espírito, que estamos programados a sermos felizes. Então, eu acho que por mais que hoje nós não consigamos colocar em prática, porque eu sei o quanto é difícil ter indulgência com os erros dos outros, que comecemos a tentar. Que aquela pessoa fez tal coisa, tenta chamar para conversar antes de ir tentar, digamos que, lacrar, né? Como usa esse termo na internet. Chama para conversar, vamos tentar aconselhar. Poxa, isso que você fez não foi legal. Você está partindo de um princípio que pode causar erros maiores lá à frente. Tenta mudar isso. Poxa, tal pessoa errou comigo. Não vou dar mais uma oportunidade, vou excluir ele de minha vida. Poxa, tenta chegar com ele e conversar. Talvez essa pessoa precise de mais uma oportunidade, mais uma chance, para que ela venha se consertar, né? E não mais errar, digamos assim. Não mais errar é muito forte. Mas não repetir pelo menos esse erro. Então, claro, entendamos que existem questões, por exemplo, como agressão física, violência sexual, violência contra a mulher, que são questões extremamente conturbadas, né, digamos assim, intensas, que não entra nesse caso, nesse sentido. De fato, necessita do distanciamento, de medidas mais drásticas. Mas existem situações que nós conseguimos, de fato, ter essa conversa. Né? Benevolência com todos nós. Como falar disso em um Brasil hoje tão politizado, né, tão polarizado também, em uma situação em que o eleitor de um candidato não consegue conversar com o outro, muitas vezes parte para a violência física. Então eu sei o quanto é difícil, mas também a gente tem que pensar que somos feitos à imagem e semelhança de um Deus. Então o que tentemos, mesmo que pouco, passo a passo, um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma semana de cada vez, vamos tentar mudar isso em nós para que assim possamos construir uma sociedade melhor, né? E, Neto, quando você fala assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Para aqueles que estão chegando agora no Espiritismo, que nunca ouviram essa frase, não é no sentido literal do corpo físico, e sim na centelha espiritual que somos. Nós somos luz, nós somos um espírito incorpóreo que tem essa imagem e semelhança. É a incorporeidade, no caso, não seres corpóreos, mas o fator que temos dentro de nós. E aí eu me lembro de um mantra de Nando Cordel, se eu não me engano, que é: nós somos seres de amor, de luz, de paz. Então, que a gente internalize isso, né? Que a gente é ser de amor, é um ser de luz, somos seres de paz. Diga não à guerra, diga sim ao amor. E aí me vem à mente também situações que aconteceram, inclusive recentemente, que a gente vê nas mídias e que nos deixam tristes. Como se falou da questão da violência contra a mulher, teve um caso recente, para quem é de Salvador, que aconteceu e que alarmou todo mundo, que o cara foi lá, cometeu um crime contra a mulher que ele dizia amar e depois comete um crime contra si próprio, que é o suicídio. Tivemos agora recente também o caso da Champions, onde um juiz, que seria o cara que estaria ali no mais alto patamar, comete um ato criminoso de injúria racial contra um jogador, e a atitude lindíssima de se interromper um jogo daquela magnitude, todos os jogadores demonstrando que são iguais, saíram de campo e rejeitaram jogar aquele jogo diante de tamanha situação. Diante desses fatos que merecem ser valorizados como dos jogadores, é que devemos nos basear, nos nortear e fazer nosso crescimento. A gente precisa entender realmente o que precisamos
e como precisamos agir. Neto, eu peço que você traga suas considerações finais acerca do tema, que a gente vai se aproximando do nosso horário, para que a gente consiga encerrar da melhor forma possível. E depois eu vou trazer uma frasezinha de Kardec, muito importante, para fechar nosso encontro. Show de bola. Para os amantes do esporte, essa frase de Valdir aí fala muito, né? Nunca foi só futebol, de fato. Nunca foi somente futebol. E é isso. Desde já agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, irmão. Sempre que precisar, pode contar comigo. E para aqueles que nos assistem, eu gostaria de deixar um pouco de esperança, né, para eles. Lembrar, como já falamos aqui hoje, que Deus não desiste de nós. Então, por mais que estejamos passando por situações muito delicadas, sejam amorosas, financeiras, seja o que for, seja questões pandêmicas, como estamos passando por uma situação que nunca imaginamos passar, lembremos sempre que Deus não desiste de nós. E que por isso também possamos tentar buscar atitudes às quais nos aproximemos de Deus. E que com certeza essas atitudes vão nos ajudar a construir uma pessoa melhor, um caráter melhor, uma sociedade melhor. Então, lembre-se sempre disso, que Deus não desiste de nós. É isso que eu gostaria de deixar para o pessoal. É isso aí, né, tio? E para encerrar com minha fala, assim, como eu já trouxe anteriormente, né, essa questão toda de como se posicionar diante das situações, é importante que a gente entenda que a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade são um conjunto, e por isso elas estão juntas no Livro dos Espíritos. E Kardec, ele é muito feliz quando ele traz no seu comentário a seguinte frase, ainda relacionada à pergunta 886. Ele traz assim, abre aspas, o amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Este é o sentimento dessas palavras de Jesus. Amem-se uns aos outros como irmãos. E é isso que a gente queria trazer nessa noite aqui para vocês, nesse papo divertido, interativo e que a gente tenta trazer o espiritismo para todos, desmistificando um pouquinho a doutrina espírita. E você que está assistindo esse vídeo pelo Instagram, saiba que Novos Espíritas também está em outras redes sociais. Vai lá curtir o Facebook e o YouTube do Novos Espíritas. A nossa página aqui no Instagram está chegando aos 1.000 seguidores. Então faça a sua parte, convide outras pessoas para poder também conhecer a doutrina espírita com essa linguagem mais jovial, mais participativa, com esses momentos de interação muito maior. Beleza? Então fiquem com Deus. Se você está assistindo pelo YouTube, que logo após esse vídeo vai para o YouTube, tem um QR Code onde você pode aproximar a câmera do seu celular e você vai direto para a página do Novos Espíritas no Instagram e aí você pode seguir nossa página também. Fiquem por dentro de muitas novidades que vem por aí. Tem uma série de vídeos exclusiva para o YouTube sendo preparada para que vocês não percam nada sobre a doutrina espírita. Obrigado, fiquem com Deus e o Novos Espíritas fica por aqui desejando mais uma boa noite a todos. Não se esqueçam, amanhã temos live novamente. Essa daqui foi a live da semana passada, que Neto não pôde estar presente porque teve uns probleminhas de saúde, mas amanhã temos uma live imperdível com Paulo Vitor, um grande amigo meu, do mesmo centro que eu aqui de Salvador, nosso, e a gente vai falar sobre a perfeição moral, que na realidade é uma questão da lei de justiça, de amor e caridade em evolução. Vamos lá, fiquem com Deus, muito boa noite, divulguem esse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, vai ficar no IGTV, então façam sua parte para divulgar a doutrina espírita para mais e mais pessoas. Valeu, Netão, um beijo, valeu, irmão. Um abraço, fiquem com Deus. Em breve a gente vai estar junto.